Glória a Deus, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, da corte chamada Italiana. Essa corte aqui era uma corte militar. Ele era centurião, chefe de, no mínimo, 100 soldados. Portanto, era uma grande autoridade. Deus também pode dar nas suas mãos a bênção de você se tornar uma grande autoridade em qualquer dos 3 poderes aqui no Brasil ou no exterior, em alguma coisa, se tornar uma autoridade. Ele era piedoso, esse piedoso aqui é justo, temente a Deus com toda a sua casa. É importante saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aonde você estiver, para começar a sua vida a melhorar, seja temente a Deus. Ele fazia esmolas e orava a Deus todos os dias. Então, meus queridos irmãos, fazer esmolas é guardar galardões no céu. Tudo que você fizer, você vai ganhar o seu galardão no céu. Ele orava a Deus. A oração, ela é indispensável. Para os primeiros cristãos, a oração era como coluna. Outros dizem alicerce. O importante é que ela é indispensável, ela sustenta, de certo modo, a nossa comunicação, a nossa ligação com Deus. Nós que temos o hábito de orar, sabemos como Deus fala conosco e como falamos com Deus. Esse homem, ele viu numa visão a hora nona. E a hora nona aqui é 3 horas da tarde. E para os judeus, os hebreus, na antiguidade eles contavam das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então a hora nona era 3 horas da tarde. Ele viu um anjo de Deus. Cornélio fixou os olhos nele, possuído de temor, e perguntou: quem é, Senhor? Aqui nós estamos vendo neste versículo 4, que ele chama o anjo de Senhor, e este anjo ele não revida, dizendo assim que não aceita ser chamado de Senhor. Então nós vemos assim que esse anjo era o próprio Senhor Jesus. Em outro caso, quando Paulo caiu do cavalo no seu chamado, também foi dito: quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor mostra que o anjo
diz que o que ele estava fazendo já estava num memorial diante de Deus, as esmolas, as orações. E ele foi ensinado pelo anjo a mandar chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro, né? Na época, Pedro era o líder da igreja, o Senhor Jesus entregou nas suas mãos. O anjo se retirou e ele mandou 2 dos seus domésticos, pessoas que trabalhavam para ele, e um soldado, que era um homem justo, também para chamar Pedro, né? Pedro já estava lá em Jope, uma cidade de Jope a Cesareia, era uma distância de 50 quilômetros. Apenas 50 quilômetros, mas ainda era distante para quem queria ter a salvação mais depressa. Ele queria fazer conforme o Senhor tinha lhe ensinado. E ele manda chamar Pedro. Pedro também estava numa espécie de jejum por volta da hora sexta, né? Meio-dia. A fim de orar, ele subiu ao eirado, né? Parte superior da sua casa, ou melhor, da casa de Simão Curtidor, onde ele estava, né? Ele estava hospedado na casa de Simão Curtidor. E ele teve fome e quando foi fazer a sua comida, lhe deu assim um êxtase. Ele viu os céus abertos e um grande lençol baixando, amarrado pelas 4 pontas, né, mais cheios de animais quadrúpedes, répteis e aves do céu. 4 pontas, de alguma maneira, vinha descendo o lençol. E ele ouviu quando a voz do céu lhe dizia: mata e come. Essa palavra aqui, mata, é tuseis. Tuseis é matar para oferecer sacrifício para comer. E Pedro disse que eram animais imundos, segundo a lei de Moisés ele não poderia comer. Isso aconteceu por 3 vezes, mas aquela voz disse: não chame comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Onde nós vemos, meus queridos irmãos, que todos os homens são purificados pelo sangue de Jesus. Então Pedro estava pensando o que seria aquela visão, quando chegaram os 2 homens e o soldado procurando Pedro. Versículo 19. Às vezes, dependendo da versão, você vai ouvir que chega a falar só dos 2 homens, porque eram os que estavam com a mensagem. E o
o que ia acompanhando eles eram um dos soldados. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então o mesmo Senhor Jesus aparece ali a Pedro, como apareceu a Cornélio. Pedro vai e quando chega na casa de Cornélio, Cornélio vai se prostrar diante dele como se fosse para adorá-lo. E Pedro diz: ergue-te, porque eu também sou homem. Quer dizer, eu sou igual a você, você é igual a mim. Então, Pedro, que fez grandes milagres, grandes curas, e através dele pessoas receberam muitas bênçãos, não era um super pastor, não era um super pregador, não era um super missionário. Pedro disse: eu sou igual aos outros. A diferença é que o Espírito Santo me usa. Assim, qualquer de nós que for usado em cura, libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo, ressurreição de mortos, não somos super vasos, somos vasos, mas somos igual aos outros seres humanos. No Apocalipse 22, quando João prostou-se para adorar o anjo disse: não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Eles agora vão começar aquele momento especial ali, onde Pedro vai pregar a palavra. Cornélio fala como foi a visão. E Pedro diz: vocês sabem que como eu sou israelita, não era para se juntar com outra nação de acordo com a lei de Moisés. Nós vemos que é necessário que nós entendamos o que Deus quer dizer a nós. Hoje existem, mesmo na graça de Deus, muitas pessoas que ainda fazem acepção de pessoas. Uma prova disso é a questão de poder político, poder econômico, poder militar, poder judicial. Poderes fazem muita diferença dentro das denominações. Até mesmo quando se fala em casamento,
Um jovem quer namorar com uma jovem, se não tiver dinheiro, formatura, ele é escanteado dentro da igreja, humilhado, desprezado. E nem sabe qual é o plano que Deus tem para a vida daquele jovem. E assim nós vemos que há muitas formas de acepção. As oportunidades, as consagrações, os cargos, geralmente são dados a quem está em destaque na sociedade. Se o irmão é importante, a irmã, em alguma coisa na sociedade, recebe um cargo, é convidado para muitas coisas. Se o irmão não tem, é uma pessoa simples que não tem condições, nem intelectual, nem outras formas de condições, ele é mais desprezado. Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós vemos que Jesus fazia o bem. Isso aqui é extremamente necessário, nós estendermos a mão àqueles que precisam e fazer o bem em todos os aspectos. Curar a todos os enfermos e libertar os cativos, os oprimidos. Está escrito na palavra de Deus. Jesus nos mandou, em meu nome expulsarão os demônios. Eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Curai os enfermos e expulsai os demônios. Estão escritos nos evangelhos. Porque Deus era com ele. Em João 3:2 também fala. Quem disse essas palavras em João 3:2 foi um homem muito importante, Nicodemos, religioso altamente importante, mas viu que aconteciam muitos milagres. Tudo que Jesus fazia era com autoridade, era diferente dos fariseus e de outros religiosos. Então, assim, Jesus foi reconhecido que Deus era com ele. E Deus é comigo, Deus é com você para nós realizarmos a obra do Senhor. E os que foram ali com Pedro, os da circuncisão, eles estiveram ali e contaram que como Jesus foi pendurado no madeiro, foi morto em Jerusalém, embora fora da cidade, mas pertencendo a Jerusalém. E Jesus foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Depois ele se apresentou a 500 testemunhas. E alguns dos que estavam ali com Pedro comeram e beberam com o Senhor Jesus depois de ressuscitado. E ele mesmo mandou pregar e testificar. Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Vivos e mortos. Meus queridos irmãos, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Haverá um grande julgamento, está lá no Apocalipse, mas é o próprio Senhor Jesus quem há de julgar.
Não adianta eu olhar para a vida no passado, no presente de alguém e dizer fulano é errado, é pecador, é isso ou aquilo. O que nós temos que fazer é tomar conta da nossa própria vida. Está escrito na palavra de Deus que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jesus Cristo veio para quem nele crê receber a remissão dos pecados. É necessário, meus irmãos, que haja a pregação para que cada um reconheça que precisa do sangue de Jesus para a remissão dos pecados. Receba ele e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Pedro ainda estava falando quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Essa palavra que caiu é o grego epípeto. Nós vamos ver. Os fiéis da circuncisão ficaram admirados porque também os gentios, sobre os gentios haviam sido derramado o dom do Espírito Santo. Derramado aqui é cheio, é grego, cheio, derramado. É a mesma palavra que é empregada em Joel 2:28, apaque, derramarei. Derramar o Espírito Santo é despejar. Então, meus queridos irmãos, foi derramado o Espírito Santo, todos começaram a falar em línguas, a evidência de que estavam batizados, a evidência de que o Espírito Santo estava naquelas vidas. E Pedro disse que ninguém ali poderia recusar a água para ser batizado, até porque já estavam batizados com o Espírito Santo, já tinham recebido o dom do Espírito Santo. E Pedro ficou ali alguns dias. Nós vemos, meus irmãos, que Deus faz grandes obras. Jesus de Nazaré, 35 quilômetros dali, provavelmente o seu ministério tivesse chegado ali, mas Deus tem uma maneira de trabalhar que nós não entendemos. Meus queridos irmãos, somente Deus tem todo o poder e Ele também deu ao seu Filho Jesus para realizar as suas obras. Nós vemos que é necessário aguardarmos o tempo de Deus para todas as coisas. Cornélio teve a visão e passados 4 dias ele recebeu Pedro em sua casa. Nós sabemos que há uma falta de dons hoje. Muitos dizem que tem dons e outros
Não tem. Na verdade, é preciso nós conhecermos detalhadamente o que é o dom de Deus. Primeiro, essa visão, essa manifestação de Deus ao centurião Cornélio prova que Deus, ele dá ao seu povo, aos seus escolhidos, os dons. Também é pelo Espírito de Deus que se recebe as línguas estranhas. Vamos orar a Deus. Quem quer ir por mim? Quem quer ir por Jesus? A nova proclamar nos antros de aflição, miséria, mal e dor. Cristão, anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide anunciai que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó, grande eterno amor, ó, gozo divinal que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor meu Deus, para que haja, Senhor, bênçãos em nossas vidas. Senhor, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. O Senhor, meu Deus, deu a visão
através do teu Filho Jesus Cristo, a Cornélio e a Pedro, o Senhor Deus batizou, o Senhor Deus salvou, o Senhor fez grande obra naquele dia. Senhor, faz em nossos dias grandes obras. Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor venha realizar, meu Deus, grandes obras. Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha, Senhor, misericórdia de nós, cura, salva, batiza, transforma, renova, Senhor, as nossas forças, nos guia, nos guarda. Derrama do teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nos dá, Senhor, a revelação, a profecia. Continue a falar conosco, Senhor, como o Senhor quer, como o Senhor quiser, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, aonde você estiver, a voz de Deus já falou com você através da santa palavra de Deus. A palavra é a revelação divina. Eu tenho certeza que você que precisa de algo de Deus, está aí até desempregado, está aí desesperado, pessoas com até desejo de morte, pessoas com problemas na vida sentimental, casamentos destruídos. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele vai fazer uma obra e Ele vai realizar esta obra para a glória do santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus tem propósitos, Deus tem planos na minha e na sua vida. Não fique parado e nem fique desesperado. Você sabe que toda vez que você está doente, que você clama a Deus, quando é algo que Deus quer curar, Ele cura. E quando é para a medicina, também Deus dá a medicina, a sabedoria para ser curado. Eu quero orar e eu quero aqui profetizar a bênção de saúde. Se tem algo na sua vida para ser feito agora, hoje, e este algo na sua saúde era até impossível a medicina, eu tenho certeza que Deus te cura hoje. Eu profetizo esta bênção de cura divina em nome do Senhor Jesus. Você está aí desempregado? Deus vai abrir portas. Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai resolver os problemas no seu comércio, nos seus negócios próprios. Tudo que você colocou, o que vai a partir de hoje entregar nas mãos de Deus, Deus vai resolver a sua causa, e as obras que o Senhor vai fazer é para a glória do seu santo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus faz coisas grandes na minha, na tua vida. Deus opera como quer. Não desista de receber a sua bênção. Seja firme. Seja, meu querido irmão, insistente na oração, no pedir, que Deus está à sua disposição. Se você disser, mas eu não sei orar, o Espírito Santo vai orar por você e você vai receber a sua bênção e a sua vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser, pode ligar para mim para nós orarmos juntos e o Senhor Deus realizar grandes maravilhas em nome de Jesus. Pode pegar o WhatsApp aí e através do WhatsApp nós vamos orar
e o nome de Deus vai ser glorificado na minha e na tua vida. Amém e graças a Deus.